Olá, você que está acompanhando Notícias Agrícolas, começamos mais uma edição do Hort Resenha Podcast. O espaço aqui no Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. E o tema de hoje vai ser os novos investimentos em áreas irrigadas para a produção de frutas, em especial lá na região goiana do Vão do Paraná, que vai receber 11 milhões de reais de investimentos nos próximos momentos. Então, para conversar com a gente sobre esses assuntos, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor todo o trabalho de agricultura irrigada desenvolvida lá na Codevasf, a gente recebe aqui a Andréa Raquel. Ela é secretária executiva da área de irrigação e operações da Codevasf, já está aqui conosco. Andréa, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui no Hort Resenha Podcast. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês. A Codevasf é uma empresa pública vinculada ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, que agora, em 2024, está completando 50 anos de existência. E no segmento agricultura irrigada, nós temos os projetos públicos de irrigação e ações de fomento a produtores com a agricultura irrigada, que é o caso específico de Flores de Goiás. Flores de Goiás é um dos municípios que está sendo beneficiado. É um projeto que envolve a Codevasf, a Secretaria de Estado do Governo de Goiás, a Embrapa, a Emater, Senar e outros atores como prefeituras. A Codevasf, por meio de uma licitação, ela está disponibilizando sistemas de irrigação para esses agricultores. São 2 hectares irrigados, um hectare de maracujá e 1 hectare de manga. Os agricultores já iniciaram a colheita do maracujá, já existe uma empresa comprando esse maracujá e esses agricultores estão tendo um valor bruto de produção com o maracujá em torno de R$150 mil. Então, o investimento que a Codevasf fez já está gerando renda para aqueles agricultores que, consequentemente, vai movimentar a economia daquelas cidades. André, como você comentou, né, tem alguns projetos em andamento, a Codevasf investe ali nessas áreas irrigadas. Qual que é a importância de tudo isso para a fruticultura brasileira? Muitas vezes tem regiões ali que não teriam essa produção se não fossem esses investimentos, esses trabalhos, né? Sim, exatamente. A Codevasf tem sobre seu domínio, sobre sua responsabilidade, 39 projetos públicos de irrigação ao longo da Bacia do São Francisco. E esses 39 projetos públicos geraram, em valor bruto de produção, no ano de 2023, a gente fechou o nosso relatório agora, o equivalente a 5,4 bilhões de reais. São mais de 50 itens agrícolas produzidos nesses projetos e o carro-chefe é a fruticultura, com destaque especial para uva, manga e banana. Os nossos polos de irrigação nesses projetos, principalmente o polo Petrolina e Juazeiro, ele responde por grande parte da uva e da manga produzida e exportada pelo Brasil. A gente esteve recentemente numa feira de fruticultura, André, conversando lá com os representantes dos estados de Pernambuco, da Bahia, todos eles destacaram mesmo a importância da irrigação nessa região do Vale do São Francisco para fomentar essa produção frutícola ali naquela região, né? Exatamente. O que a Codevasf faz é oportunizar a esses agricultores que já têm um know-how grande, porque ali é alta tecnologia investida, em irrigação, inclusive, mas o que a Codevasf faz é oportunizar a segurança hídrica. Então, aqueles agricultores têm a água como garantia, que é um insumo muito importante. E a Codevasf também incentiva o uso racional dessa água, porque é um insumo muito caro e é precioso, né? Então, esses projetos, como é que o agricultor faz para participar de um projeto desse? Ele precisa participar de uma licitação. Então, aqueles lotes são licitados, o agricultor que está ali participou de uma licitação. Caso ele não esteja produzindo, a Codevasf pode retomar esse lote e licitar para outra pessoa. E, André, a gente fala desses números que você destacou, né? Números grandes de receita, de renda geradas, só diretamente, né? Mas se a gente for olhar toda a economia que essa produção gira ali nas cidades, esses números vão ainda para mais alto, né? Exatamente. Esses projetos de irrigação, eles movimentam toda uma cadeia, que vai desde os insumos agrícolas, adubo, máquinas,
passando por hotéis, né? É muito forte você chegar em Petrolina e verificar o que existe dentro daquela cidade, em função da fruticultura irrigada. Uma rede hoteleira bem forte, pesquisa, muita coisa em torno da agricultura irrigada. Sem falar que aqueles projetos exportam. Então, 98% da uva exportada pelo Brasil sai daqueles projetos. São 3 safras de uva por ano. E, atualmente, a Codevasf, junto com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, tem investido na diversificação de culturas. Então, lá em Petrolina e Juazeiro, já é realidade o cultivo de pera e maçã. Alguns agricultores já estão aproveitando a janela que existe no mercado, que nós importamos, para estar fornecendo pera produzida naquela região. E esse caso de sucesso está se replicando para outras áreas da Codevasf, que é o caso de Bom Jesus da Lapa. Nós também temos unidades demonstrativas com pera, maçã, em Bom Jesus da Lapa, na Bahia. E André, você comentou agora há pouco a questão do uso racional da água. Como que é esse olhar de vocês para essa questão que é tão importante, né? Um recurso caro, escasso, como fazer para garantir esse uso racional? Sim, como eu te falei, os agricultores eles participam de uma licitação. No nosso edital de licitação, nós já explicamos, já existe, já está em edital, que o agricultor tem que utilizar métodos mais eficientes de irrigação. Só levando isso para Flores, né? Em Flores, nós estamos disponibilizando para o agricultor um sistema de irrigação de alta eficiência, né, que economiza água, e nós temos uma parceria com a Embrapa, para que a Embrapa forneça para eles uma estação agrometeorológica, para que eles também tenham esse conhecimento de como manejar bem o recurso água. Quando irrigar, como irrigar, e esses agricultores também são capacitados para que façam isso da melhor maneira possível. E aí também durante o tempo tem uma fiscalização, um monitoramento para verificar se tudo está dentro do que era preconizado. Sim, nós acompanhamos esses agricultores, nós temos parceria com as prefeituras disponibilizam engenheiros agrônomos, a própria Emater, o próprio Senar também é parceiro, para que tudo ocorra da melhor maneira possível e esse agricultor consiga produtividades, né, sustentáveis. E aí, André, olhando lá para Flores em Goiás, você já destacou nesse investimento, são 11 milhões investidos por lá. Para onde vai esse dinheiro? O que ele vai virar lá para esses produtores da região lagoiana? Sim, inicialmente a Codevasf investiu 11 milhões, dos quais 9 milhões foi para a aquisição do sistema de irrigação. Como eu te falei, são 2 hectares, 1 hectare para a cultura da manga e 1 hectare para a cultura do maracujá, sendo que para a cultura do maracujá nós também fornecemos o sistema de espaldeira, que são aqueles tutores onde o maracujá vai enramar. O restante do recurso foi destinado a um termo de execução descentralizado com a Embrapa Cerrados para exatamente eles desenvolverem um software para que o agricultor tenha no seu celular essas informações para melhor manejar a água. E André, olhando para frente, como é que estão planejamentos, planos de futuros investimentos, novas áreas? Como é que está essa prospecção, essa preparação? Sim, com relação a Flores, nós temos a perspectiva de aumentar essa área de atuação desse projeto para São João da Aliança e Formosa, né? Então, já existe um termo de referência, uma licitação, e novos agricultores serão selecionados por meio de chamada pública para fazer parte desse grande projeto, que é o de desenvolvimento do nordeste do Goiás. Porque aquela região é uma região que tem os índices de desenvolvimento humano mais baixos do estado. E a gente vê isso recorrente, né, André? Regiões que tinham uma economia bastante pequena, pouco movimentada, a fruticultura chega por lá e revoluciona mesmo essas cidades, né?
Exatamente. Voltando aos nossos 39 projetos de irrigação, eles contabilizaram no ano passado ser mais de 340 mil empregos gerados. Então, você ter a geração de empregos no semiárido, com recorte também interessante, né, um recorte de gênero interessante, é muito importante. É o que a Codevasf faz, é a missão institucional dessa empresa, promoção de desenvolvimento regional nas suas áreas de atuação. Que a gente falou agora há pouco, né, André, da cadeia que se movimenta, mas todas essas pessoas vão almoçar, vão comprar roupa, vão consumir serviços, bens na cidade e toda a economia municipal vai girar, né? Exatamente, são os empregos diretos, os indiretos e os induzidos. O que você acabou de falar aí é exatamente o induzido. É aquela pessoa que consegue uma renda a mais para se permitir ir no restaurante, se permitir ir a um cabeleireiro, se permitir comprar uma roupa nova. Então, você começa a aquecer a economia dessa cidade, gerar renda, gerar progresso, atrair novas empresas. Uma coisa muito interessante que acontece no Polo Petrolino Juazeiro é a questão da vitivinicultura. Então, 15% já do vinho consumido pelo Brasil sai daquela região. Nós temos muitas vinícolas que estão naquela região em função da produção de uva e principalmente porque existe uma segurança hídrica para isso. A gente visualiza no mundo as pessoas, as safras sendo frustradas por conta de falta de água, e nos projetos públicos de irrigação nós temos a garantia hídrica, graças ao bom manejo de irrigação que acontece ali. E aí, André, para aquele produtor ou para aquela região que de repente quer levar esses projetos para lá ou quer participar de projetos já existentes, qual que é o caminho, onde é que ele precisa ficar acompanhando para tentar entrar ali nessa situação? Como eu te falei, esses agricultores, eles passam por um processo de licitação. Eles entram, eles devem acompanhar no site da Codevasf os termos, os editais disponíveis e concorrer. E para essa criação de novos projetos, como é que isso funciona? Vem da Codevasf, vem das regiões? A criação de novos projetos é uma demanda já do Ministério, que chega na Codevasf. Existe todo um estudo de viabilidade, e aí só depois que esses estudos de viabilidade agronômica são feitos para saber se o solo realmente ele é irrigável, se existe uma fonte hídrica, aí começa a obra estruturante, porque um projeto de irrigação ele é composto pela infraestrutura de uso comum, todos aqueles canais, adutoras, tudo que leva água da fonte hídrica até o irrigante. E os lotes, né? Então, antes que você licite um projeto desse, você tem que ter todo o estudo de viabilidade, licença ambiental e a obra em si. Então, esses novos projetos, eles têm um tempo de maturação um pouco maior. Nós temos, né, a última licitação aconteceu em Petrolina, no projeto Pontal. Então, esse é um dos nossos últimos projetos. É importante, né, André, destacar essa parte do planejamento, da preparação, que não é só chegar num lugar e começar a irrigação, precisa garantir a sustentabilidade de todos esses processos, né? Exatamente, você tem que ter certeza que aquela área é irrigável, sob pena de você não ser sustentável. Você começa a irrigar e esse solo salinizar, acontecer alguma coisa. Então, tem que saber até onde aquele solo suporta a irrigação. Andréa, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a conhecer um pouquinho melhor o trabalho da Codevasf, esses novos investimentos para levar a irrigação para a fruticultura em diversas regiões aqui do nosso país. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais alguns pontos para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Bom, eu quero agradecer, convidar você, né, para conhecer os nossos projetos, se você tiver interesse, e dizer que a Codevasf é uma empresa pública que está completando 50 anos. A irrigação é uma das nossas linhas de ação. Nós temos muitas outras, revitalização, pavimentação, atuamos em muitas áreas. São 22 bacias hidrográficas que nós atuamos. Atualmente estamos em 15 estados da federação e mais o Distrito Federal, com essa missão de levar o desenvolvimento regional nas áreas que atuamos.
André, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa as portas do Notícias Agrícolas, do Horti Resenha Podcast, abertas para você, para todo mundo aí da Codevasf, sempre voltar, contribuir conosco, com todos os produtores do Brasil. Obrigado, até a próxima. Até a próxima, será um prazer. Essa é a Andréa Raquel, secretária executiva da área de irrigação e operações da Codevasf, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o trabalho do órgão governamental para levar irrigação e fomentar a fruticultura em regiões do Brasil que muitas vezes não teriam essa produção se não fossem esses projetos públicos de irrigação. André destacando toda a renda movimentada direta e indiretamente por esses projetos, tanto nas vendas das frutas, muitas vezes para exportação, como em toda a cadeia agrícola de insumos, de máquinas e até mesmo aquelas induzidas gerando a economia da cidade no setor de serviços, de bens, que essas pessoas com esses empregos gerados pela fruticultura acabam consumindo também. Assim a gente chega ao final de mais um episódio do Horti Resenha Podcast. O espaço aqui no Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira. Mas semana que vem tem episódio novo. Toda quinta-feira, 3 horas da tarde, aqui no site do Notícias Agrícolas, tem Horti Resenha Podcast para você. Vem para a resenha!